Quer ver uma coisinha agora, irmãos e irmãs? Eu tenho uma grande alegria, né? Nós estamos no mês internacional das mulheres, e as mulheres merecem todas as homenagens sempre. Não é só no mês, não, viu? Todos os dias. Por isso, hoje no Papo Reto, eu tenho a grande alegria, nós vamos agora falar sobre esse assunto que muita gente, às vezes, nem dá muito ouvido, mas é uma das grandes preocupações da nossa vida hoje, as fobias. Então, deixa eu ver, vamos chamá-la primeiro ou já vamos primeiro chamar o VT? O que você acha, diretor? Então é o seguinte, ó, vamos nos familiarizar com esse assunto sobre as fobias. Dá uma olhadinha no VT que nós preparamos para você. Daqui a pouquinho eu vou chamar quem é que vai conversar com o padre. Dá uma olhadinha. Como diminuir nossas fobias? O medo é uma forma natural que o cérebro encontra de nos defendermos dos perigos. Muitas vezes, certos perigos que detectamos, na verdade, são apenas medos simples de se superar e, na grande maioria, fácil de ser encarado. Porém, há aqueles pavores que são extremamente difíceis de se superar e se tornam fobias. A fobia é um tipo de transtorno de ansiedade caracterizado pelo medo irracional de uma situação, atividade, lugar, objeto ou animal, mesmo que isso não represente qualquer perigo. Algumas das fobias mais comuns são palhaços, aranhas, lugares apertados, aviões e agulhas. Em certas circunstâncias, as fobias podem atrapalhar o indivíduo, seja em situações sociais ou pessoais. Entenda hoje como podemos diminuir nossas fobias, agora no Papo Reto. Muito bem, minha gente, tá vendo? Passamos esse VT e o padre já está aqui ao meu lado, tá vendo? Estou aqui com a graça de Deus, uma mulher maravilhosa, ela que é como é que é? Hipnoterapeuta, a Sandra Iagui. É isso aqui, ó. Sandrinha, boa tarde. Olá, padre, tudo bem? Boa Deus abençoe tarde. você. Seja muito Amém. bem-vinda. Obrigada. Aqui na Rede Vida de Televisão. E nós vamos falar um pouquinho sobre esse assunto. Olha, só para vocês terem uma ideia, gente, a Sandra, ela é graduada em psicologia, ok? Para você ver que nós estamos trazendo pessoas aqui que são bem formadas, tá? Tem especializações em diferentes escolas, focada em saúde mental, emocional. Passou grande parte da sua carreira profissional trabalhando e com desenvolvimento humano no mercado corporativo e gerenciando sua própria consultoria. Que legal, hein? Tá vendo, gente? Formada também em hipnoterapia pela terapia de reintegração implícita. Olha aqui, ó, quanta coisa, né? Então, a Sandra é uma super profissional. E, Sandra, então vamos lá. Vamos entender para o público, porque às vezes a gente fala sobre essa questão de fobia. O que é? Vamos falar assim, primeiramente, o que seria essas fobias? Vamos dar alguns exemplos de fobias que às vezes eu posso ter, eu não considero como uma fobia e às vezes é uma fobia. Uhum. Muito obrigada, padre. Muito feliz de estar aqui. Quando a gente fala de fobia, a gente já associa automaticamente a um medo irracional, né? A fobia, ela é um medo exagerado que não faz o menor sentido na grande maioria das vezes, né? Por isso que às vezes a gente ouve fobias, assim, das mais estranhas. Tem gente que tem fobia de barata, tem gente que tem fobia de lagartixa, tem gente que tem fobia de andar de avião, tem gente que tem fobia de elevador, fechado. Lugares claustrofobia, né? Então existem muitos tipos de fobias, assim, coisas que a gente nem imagina que existam, né? Porém, ele é um medo muito exacerbado de algo que racionalmente não faz sentido. Então é muito comum para quem tem fobia as pessoas ficarem, né? Alguém tem fobia de barata. E a pessoa fica, mas é bobeira, a barata não vai te comer, te pegar, é só matar a barata, é uma bobeira, né? E realmente, por mais nojenta que seja uma barata, não faz um sentido, né? A pessoa não conseguir ficar tranquila. Perto de uma barata. Exatamente. Aranha. Isso. Então são medos muito exagerados que paralisam realmente a pessoa. Sim. E assim, diante da psicologia humana,
o trabalho da hipnose, porque a hipnose é uma coisa assim que muitas pessoas que desconhecem. Sim. E as pessoas têm um pouco de uma certa, como é que nós podemos dizer o termo? As pessoas, um preconceito. Acham que isso aí é uma coisa meio de outro mundo, negócio de hipnose, pode não voltar a você mais, você nunca volta ao normal. Conta um pouquinho, você que é especialista nisso, profissional, como entender a hipnose e a importância dela em tratamentos de fobia, por exemplo. Ótimo. Excelente ponto, padre, porque as pessoas elas realmente associam a hipnose a coisas muito místicas, a sair fora do corpo, a ir para outras vidas, né? O que a pessoa vai fazer na minha... Sei lá, você não volta mais, você vai ficar no passado. Exatamente. E eu costumo falar que assim, o grande problema da hipnose realmente é o nome hipnose, porque ela vem cheia de preconceitos e medos, né? É que nem extrema unção para os padres, mudou. Agora é unção dos enfermos, porque criava muito preconceito o nome. Vira uma coisa maior do que é, né? Então, assim, a hipnose, eu costumo falar, ela é um estado muito natural da nossa mente. Nós entramos em hipnose muitas vezes ao dia, inclusive, né? Gosto de dar um exemplo de quando você está assistindo um filme, né? Quando você está assistindo um filme, você está concentrado naquele filme, padre. O senhor já se emocionou assistindo um filme? Vezes. Né? Eu sempre falo assim, o senhor não sabia que o cachorro tá vivo ainda, ele não morreu, né? Tem um câmera atrás, é um ator, você sabe disso, não sabe? Sim. Mas mesmo assim, você está tão focado naquele filme, tão envolvido, que você se permite deixar uma emoção vir. Esse é um típico estado de hipnose. Quando você permite, mesmo sabendo que, no caso do filme, não é verdade, que tem pessoas passando ao redor, você está tão focado, tão concentrado naquilo, que você deixa vir uma emoção surgir a partir daquilo. Perfeito. Isso aí é um tipo de... É um estado de hipnose. É um estado de hipnose. Exatamente. Então, a hipnose é muito natural. Eu costumo falar assim, você não vai para lugar nenhum porque você não saiu daqui, né? Então, a hipnose, a gente está acordado, a gente está conversando, a gente está só num estado de foco mental, mas lembrando de tudo, sabendo tudo que está acontecendo, no controle. Raciocina normalmente. Normalmente. Então, por exemplo, se tem alguma coisa que eu não queira falar, um exemplo, tá? Sim. Sandra, eu quero falar um pouco da minha vida para você, mas tem algumas coisas que não convém eu falar, são coisas pessoais da minha vida. Perfeito. E se numa hipnose você, fazendo esse tratamento comigo, que você vai explicar melhor, você pode conseguir arrancar, olha, vamos tirar um pouco essa coisa, você pode. Nós estamos falando sobre uma ciência, tá? Um tratamento. Tem como você tirar daquela pessoa aquilo que ela não quer falar? Não, de forma alguma. Porque ela está consciente. Ela está absolutamente consciente. Isso já quebra muitos tabus aí. Exatamente. E esse é um grande medo também das pessoas. As pessoas têm medo. Eu tenho medo de saber, de falar alguma coisa que eu não quero, de me expor. Tá. E outro medo é o medo de eu descobrir algo que eu não sabia. As pessoas ficam com essa fantasia. Eu tenho medo de descobrir um grande trauma na minha infância. E eu não quero. E eu não quero. E eu costumo falar que isso também é um mito. Porque, na verdade, é raríssimas experiências de que a pessoa vai descobrir alguma coisa que ela já não soubesse. Entendi. A diferença é que as coisas, elas estão arquivadas na nossa mente. A grande parte das coisas. Porque até para a gente poder sobreviver, não dá para a gente estar pensando em tudo, lembrando de tudo que aconteceu na nossa vida desde que a gente nasceu. Seria inviável, não é mesmo? Então, a nossa mente, ela vai arquivando essas experiências. Então, quando a gente descobre alguma coisa, na verdade não é descobrir, é só lembrar algo que você já sabia. Então, as pessoas, geralmente, elas falam, nossa, eu nem lembrava dessa história, não tinha associado o meu problema de hoje a essa história do passado. E é muito bacana, as pessoas ficam muito felizes. Verdade. Sandra, então hoje você está já revelando para nós um pouquinho essa questão da hipnose, o que é hipnose, o que ela faz, e assim vai tirando muitos preconceitos que a gente às vezes tem. E por isso evita da gente falar, deixa eu procurar um especialista para fazer hipnose. Mas assim, diante desse trabalho da hipnose, a fobia, o que pode causar as fobias? Por exemplo, barata, aranha, sei lá, uma fobia de querer sair, tenho medo de sair, não entro em lugar fechado. O que causa? O que normalmente os estudos falam, olha, o que pode causar são coisas assim. Tá. Então, geralmente, a causa, ela não necessariamente está diretamente ligada ao objeto,
Não necessariamente, mas sim a emoção que a pessoa associou diante de algum acontecimento, no geral, que está ligado... Associa aquilo. Associa ao objeto. Então, eu sofri um trauma muito grande, por exemplo. Tive uma experiência horrível. Na sequência, eu olhei no chão, tinha uma barata. Nossa, o meu cérebro, ele já associou essa experiência horrível à barata. Entendi. Cresci um pouco, passou um tempo mais pra frente. Também tive uma outra experiência, coincidentemente, a barata apareceu pra mim de novo. Anos se passaram. De repente, começo a ter um medo muito exagerado de uma barata. Entendi. Mas o problema não foi a barata. Entendi, foi alguma coisa... Uma emoção. Emoção que traumatizou você. Isso. E existe alguns tratamentos com a hipnose para esses tipos de fobia? Todos os tipos de fobia, a hipnose pode ajudar? Sim. Ou nem todos? Então, a hipnose em si, só a hipnose, ela não faz muita coisa. Porque a hipnose ela é só esse estado natural que, como eu te falei, até assistindo um filme você está em hipnose. Então, a hipnose por si só, ela não resolve. Não adianta eu te hipnotizar e falar, esquece a barata. Não, porque você está acordado, você está lembrando, você está só focado. Mas a gente usa a hipnose dentro da hipnoterapia como um atalho, eu costumo falar. É como se eu conseguisse chegar à raiz do problema de uma forma muito rápida. Então, eu vou entender aonde a sua mente associou essa fobia, né, que elementos ela está associada, e eu vou ressignificar. Eu vou fazer você entender agora essa história de uma forma diferente. E geralmente, muitos dos nossos traumas, mesmo as fobias, elas estão associadas, elas começam na nossa infância, né? A nossa personalidade, né? Normalmente é na infância. Geralmente é na infância, não é uma regra, mas é muito comum. Então, o que eu falo, na infância, a gente não tem, às vezes, a maturidade que a gente precisa para entender o todo de uma forma completa. Então, a gente só associa aquilo que a gente consegue entender. Né? Então, agora, com uma vida adulta, com a maturidade de um homem, né, de uma mulher, é como se a gente pudesse voltar no tempo e ressignificar, entender de um outro ângulo a história, a percepção que você teve. E isso é muito poderoso. Isso pode até nos ajudar, através desse tipo de trabalho com a hipnose, a você fazer um entendimento sobre alguns casos de depressão. Sem a menor dúvida, padre. Porque a depressão, a pessoa às vezes ela não sabe como administrar algumas coisas que podem estar desencadeando também no hoje, e algo que já aconteceu no passado, mas talvez mais no hoje. E não sei, e talvez a hipnose pode ajudar. Sim, a terapia ela é muito eficaz na depressão. As coisas que eu mais atendo na clínica são casos de depressão. Depressão, síndrome do pânico, qualquer tipo de fobia. Às vezes doenças que a gente sabe que tem um fundo emocional por trás. Muitas outras causas. É bem amplo. Olha, daqui a pouquinho, vou até deixar já a pergunta aqui. Por exemplo, eu sou um padre e eu trabalho a minha vida como sacerdote, como ministro de Cristo, é trabalhar com as pessoas, com as almas, falar sobre a vida. E eu entro um pouco na psicologia humana. Sim. A gente, mesmo quer ser não queira, você esbarra nisso o tempo todo. E a questão a gente sabe que existem muitas pessoas que têm problemas espirituais também. Então, eu queria que depois você falasse se dentro do seu trabalho com a hipnose, você pode diagnosticar que possa ter algum caso espiritual, ou você sempre entende isso como algo sempre que tem uma causa ali, científica explicando, ou alguns casos podem ser realmente espirituais, porque eu atendo casos que eu preciso orar. Por exemplo, existem alguns padres que são permitidos a fazer até algum tipo de acompanhamento para fazer um tipo de, vamos dizer assim, eu vou usar esse termo que é um pouco forte, mas é como se fosse um exorcismo. A pessoa traz algumas coisas que só na oração, com um acompanhamento, pode amenizar o problema, ou extirpar de vez. Por isso que eu queria saber se a hipnose pode descobrir que pode ter casos espirituais ou não. Eu lido o mais neutro e isenta possível. Claro. Né? Por quê? Assim, toda a base do que a gente trabalha tem a neurociência por trás. Então, a gente vai muito numa base neurocientífica. Sim.
Você imagina, e eu acho que tem um motivo para isso, né? Você imagina quantos hipnoterapeutas trabalham, se cada um tiver suas crenças, porque podem ter muitas religiões diferentes, e cada um for aplicar as suas crenças, você perde completamente a linha do trabalho do que é a hipnoterapia, né? Colocando as suas crenças. Então, o que eu costumo falar, eu deixo a parte espiritual para quem, né? Para a crença da pessoa, tipo que ela assim, busque. se ela quiser fazer um paralelo, claro, junto, por exemplo, com você, ela vai tendo um acompanhamento com você, e se ela quiser, porque ela é religiosa, quer procurar um pastor, um padre, que ela vá também. Sem Mas dúvida. você não vai entrar nunca nessa instância espiritual. Você vai usar o termo que você estudou dentro da ciência. É isso que você está explicando para mim. Exatamente. Eu costumo falar, cada um no seu quadrado, né, padre? Cada um no seu quadrado. Então, aqui, acho que é muito legal essa pergunta, porque, de novo, as pessoas têm muitos medos em relação a essa coisa, misticismo, vai entrar no meu campo espiritual. Isso. E não, né? Eu quero deixar será que eu muito vou claro... estar também, não vou estar honrando a minha fé se eu procurar, né, uma pessoa profissional que mexe com hipnose? Será que não é contra a minha fé? Veja, ela está explicando que ela trabalha dentro de um mecanismo da ciência, tá? Que não é contra nenhuma religião, né? E nem é a favor de uma, de outra, da outra. Ela vai fazer o papel dela. Né? Então é um trabalho que, se você entender a seriedade como a Sandra está colocando, qualquer um pode fazer, até um padre pode fazer. Sem dúvida. Né? Eu sendo católico, eu sou um padre que trabalha espiritualidade, mas se eu entender que dentro do seu profissionalismo você pode me ajudar em algumas fobias que eu possa ter, alguma coisa, tá aí, né? A gente tem um VTzinho, é isso? Tem um TPzinho. Olha lá, aqui, TP, padre. Aqui, ó. Aqui, padre. Ah, aqui, deixa eu ver, o padre tá aqui, eu tô hipnotizado já, que eu tô hipnotizado. Já vi na TV, agora olha só, nós vamos rever um trecho do programa Vida Melhor, da nossa querida Claudinha Tenório, tá? Onde em 2013, o hipnólogo Fábio Puentes hipnotiza o nosso diretor aqui, o Rodolfo. Vamos ver e depois a doutora aqui vai comentar algumas coisas sobre isso. Dá uma olhadinha aí. O braço bem pesado. 1, 2, 3. Ele está totalmente relaxado. Vê o braço dele? 1, 2, 3, bem pesado. Bem pesado, Rodolfo. Bem pesado. E aqui não há dor, Rodolfo. 1, 2, 3. Profundamente dormido. 1, 2, 3. Respira fundo. Mexe o computador aí. Respira fundo, não há dor. 1, 2. Bem tranquilo, Rodolfo. Ai. Bem tranquilo. Não. Esto lo hacemos en el consultorio. Ai. Pasa que televisión tenemos que hacer algo visual, ¿correcto? Aham. ¿Ah, Claudia? No, pero ¿cuál es tu preocupación? Está doendo más en você que nele, Claudia. Mas tá. En você, no en él. Não, tá. Não é que tá Correto? doendo, tô aflita. Pero, Claudia, yo comprendo. Mas si a gente no hace una cosa visual así, pues fala con él, Claudia. Eu tô morrendo de calor aqui, gente. Ai, tranquilo contigo? Fábio. ¿Você trabaja con Ai, qué? Fábio. Productor. Pero, Claudia, ve lo que es la mente. ¿Você está tudo bem contigo? Tudo bem. Não te incomoda nada? Sapato, nada? Você usa piercing ou não? Já usei, hoje em dia não. Não usa mais? Tá. Eu tô muito aflita. Por eso, ahí está. Entonces hay uno, ese es el virus en tu mente que a gente trabaja, por ejemplo, en odontología. Si la persona tiene miedo a la agulha, se le hipnotiza, se da la anestesia sin problema ninguno. Para tirar sangre, por ejemplo, un cara que tiene miedo de sangre. Con hipnosis se lo apaga, se tira sangre y después se vuelve. No solamente no hay dor, sino que usted puede provocar una vasoconstricción. No sangra también. Este es un trabajo que a gente hace en consultorio todos los días. Rodolfo, levanta tu dedinho así. Levanta un poquito tu cabeza. Acá você tem, olha que tem aqui. Ó. Empezó a tener el dedo. Calma, ¿tá? ¿Te está doendo o no? Não. Tá. Olha lá encima. No solamente nos dói, Claudia, así você fica tranquilo. Sino que no sai sangue, ó. Coloca lo más perto posible aquí. Levanta bem. No hay dor ni sai sangue. 2, 3. Y una sola gota de sangue. Reduce. 1, 2, 3. Ai. Claudia. Que legal, né? O Rodolfo tá novinho pra dedéu ali, hein? Ô, doutora Sandra, então,
a gente olhando uma cena como essa aí, que até impressiona, né? A gente não está acostumado a ver. A senhora conhece o Dr. Fábio Puentes, né? Já ouviu falar? Sim, já ouvi falar dele. Muito bem. Explica um pouquinho como que é isso daí pra gente... Aí, então, de repente, diante disso, é que pode criar certos pensamentos meio errados sobre hipnose, olha, dá medo. Quer ver, a pessoa pode fazer o que quer com a gente não sente nada. Explica um pouquinho o que aconteceu aí. Tá. Então, essa hipnose que ele aplicou, né? Até ele se coloca como hipnólogo, né? Então, o foco dele é trabalhar a hipnose, né? Não, diferente da terapia, tá? Diferente da terapia. Porque o estado de foco que a gente precisa na terapia, eu não preciso nesse estado tão profundo de hipnose. Eu não preciso que ele esteja tão anestesiado a ponto de não sentir a dor. Perfeito, né? entendi. Mas você pode perguntar para ele que ele lembra de tudo, ele estava acordado, ele estava o tempo todo. Mas é uma hipnose mais performática, mais voltada para mágica, para show, para impressão. Então, realmente, aconteceu, ele não sentiu a dor? Sim, porque o poder da mente é muito forte, né? Então, a nossa mente, você consegue realmente, quando você está em estado de hipnose, não sentir dor, né? Existem pessoas que têm alergia, por exemplo, à anestesia, algumas anestesias. E elas precisam fazer cirurgias muito sérias. Então, a hipnose, como o Pontes falou também, ela pode, ela é capaz de sustentar uma cirurgia inteira, às vezes uma cirurgia muito grave, só com a hipnose. Puxa vida, né? Que coisa, né? Então, realmente... Tem que nem aqueles indianos que andavam com os pés descalços em cima das chamas de Sim. brasa, né? Porque é um tipo de uma hipnose. O cara fala, eu não estou sentindo queimar nada, porque ele está num estado de... completamente hipnotizado. Poxa, que interessante. Completamente hipnotizado. Olha aí, gente, tá vendo? Então a Sandra aqui está trazendo pra gente aqui e vale a pena recomendar para você. Padre, deixa eu só falar, as pessoas até assustam, né? Quando eu falo que eu sou hipnoterapeuta, elas já associam automaticamente ao Puentes e ficam meio assustadas. Eu falo, não, fica tranquilo que no consultório... Ele trabalha mais dentro de uma linha. Exatamente. E a doutora Sandra trabalha numa linha diferente de terapias, tá? Exatamente. Terapia. Essa diferença foi legal, né? De você ter colocado pra gente. Porque isso aí muita gente tira aquela coisa, né? Do medo. Exatamente. Tá? Sandra, foi muito bom ter você aqui. Gostaria que você agradeço. voltasse, porque eu acho que você é uma riqueza de informações dentro desse mundo que a gente está vivendo, de tantas transformações, e a gente está ficando assim cada vez mais confuso de como lidar com o novo, de como lidar com essas transformações pela internet, etc. Eu acho que pessoas como você, elas são muito importantes nessas horas para a gente também. Que bom. Para fazer um paralelo comigo também, que sou um padre, para a gente poder, quem sabe, trabalhar juntos também, aqui e também, quem sabe, passando alguns casos aí, para um para o outro. Sensacional, eu que agradeço, adorei, muito bom. Muito obrigado muito prazer. você, Sandra. Dá uma salva de palmas para a Sandra, maravilhosa. Obrigada. Deus abençoe você, viu, Obrigada, querida? padre. É um prazer conhecê-la. Prazer foi meu. Tá vendo, gente? Que simpatia, Sandrinha? Inteligentíssima. E, tirou muitas coisas aí sobre preconceitos de hipnose.